Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para uma terça-feira com você bem informado. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Mai. E é aquilo, né, Mai? Café sem açúcar e manhã é com o podcast do The News. Aqui estamos mais uma terça-feira, começando amanhã com vocês, para as principais notícias do dia. É isso aí, Eduardo e Maiuli aqui para trazer as principais notícias para vocês. Então bora puxar o cardápio. Muito bom. Mas antes do cardápio, tá? Galera, nosso evento, o evento do The News 6 e 6, o encontro de quem quer ser mais inteligente todos os dias, vai acontecer dia 20 de agosto. Acabamos de passar aí da barreira dos 30 dias para o evento, então tá extremamente perto, tá? E você pode garantir o seu ingresso agora com o cupom Eduardo30, tá? Hoje eu vou fazer a propaganda aqui do meu cupom, Mai, Eduardo30, para você encontrar um desconto sensacional no checkout. Então você pode clicar aqui no link aqui embaixo, acessar, comprar o seu ingresso, garantir a sua participação no nosso evento, vai ser top esse ano. Tem uns nomes muito legais, você pode ver no site quem tá confirmado. A gente confirmou ontem à noite um nome assim, que é inacreditável. Quando a gente anunciar, essa pessoa vai parar tudo. Então galera, aproveitem o evento do The News. Agora sim, Mai, vamos para o podcast. Bora! Em mundo, o novo primeiro-ministro do Reino Unido assume em meio a período turbulento. Milei visita o Brasil para lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Justiça dos Estados Unidos suspende temporariamente compra da Warner pela Paramount. Profissionais abririam mão de 20% do salário por amigos no trabalho. Exportações brasileiras crescem 10 bilhões de reais nos 2 primeiros meses pós-acordo entre Mercosul e União Europeia. Lá no finalzinho do episódio, a gente traz pra vocês os highlights de hoje. Então, outras manchetes relevantes que você tem que sair daqui sabendo. Palavrinha dos patrocinadores e, na sequência, a primeira história. Mai, chegou alguém aqui? Chegou sim, Du! Hoje um gerente do Santander Empresas veio aqui dar uma força nas decisões financeiras do The News. Opa, eu não sabia que um banco fazia isso, não. Pois é, o Santander Empresas atravessa as portas do banco e entra na empresa para entender a realidade do negócio de perto. Ou seja, o banco sai do banco para entrar na sua empresa. Muito legal. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o banco e esse atendimento, o link está aqui na descrição. Ontem, Andy Burnham assumiu o cargo como primeiro-ministro do Reino Unido, tornando-se então o 7º chefe de governo do país em só 10 anos. A mudança acontece depois da renúncia de Keir Starmer do cargo. Esse rapaz aí, Andy Burnham, ele chega ao cargo após 9 anos como prefeito de Manchester, pra você saber um pouco do background político dele. Ele é o atual líder do Partido Trabalhista, mais alinhado à esquerda, e construiu a sua imagem defendendo melhorias no sistema público de saúde e maior autonomia para governos locais. Além da instabilidade por conta de tantas trocas de cargo, Burnham tem outros desafios pela frente. A inflação está enfrentando os efeitos do Brexit e da guerra na Ucrânia, e o governo entende que a migração líquida precisa cair e tem tido um gasto crescente com assistência social. O que esperar pela frente, né? Que é importante a gente pontuar. No primeiro discurso como premier, Burnham prometeu promover as maiores mudanças dos últimos 40 anos. E entre algumas de suas prioridades estão combater o alto custo de vida com orçamento controlado, reformas no sistema educacional com auxílios para jovens conseguirem entrar no mercado de trabalho, e ele também planeja construir habitações públicas como uma maneira de reduzir os gastos com assistência social. Aliás, ele prometeu um aporte adicional de 340 milhões de libras nos próximos 5 anos. E durante o discurso, ele realizou seu pronunciamento sem aquele tradicional púlpito em frente a Downing Street, já que para ele, o objeto, o púlpito, se tornou um símbolo de instabilidade política do Reino Unido nos últimos anos. Vamos agora para a segunda história. O presidente da Argentina, Javier Milei, deve ser recebido no sábado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois dessa visita, Milei ainda vai participar do evento que oficializa a candidatura de Flávio à Previdência. Portanto, está aí a janela de Milei em terras brasileiras. A equipe do governador pretende reforçar os laços entre o Estado e a Argentina. O prefeito Ricardo Nunes também foi convidado e o Tarcísio pretende condecorar Milei com a Ordem do Ipiranga, que é
é a mais alta honraria do estado. A visita do presidente argentino tanto para o Tarcísio como para Flávio pode ajudar o filho de Bolsonaro a se recuperar da queda de intenção de voto que ele teve nos últimos meses. E a chegada de Milei, inclusive, que já declarou apoio a Flávio, também serviria para estreitar os laços da direita latino-americana. A vitória do senador reforçaria uma onda azul na América do Sul, que viu a ascensão de vários candidatos de direita. Na prática, a vitória de presidentes como Milei, Trump e Bukele tem servido como um espelho para os políticos de direita brasileiros. O próprio Tarcísio já chegou a elogiar as políticas do presidente da Argentina. O evento que vai confirmar a candidatura do Flávio vai acontecer sem um vice, com dificuldade para fechar alianças. Os partidos União Brasil e Progressistas, importantes aliados do governo Bolsonaro, devem optar pela neutralidade, o que pode reduzir em 20% o tempo do candidato na TV. Essa foi nossa matéria de Brasil, agora bora para a próxima. Uma juíza americana suspendeu temporariamente a fusão de 110 bilhões de dólares entre Paramount e Warner Bros. A determinação atendeu ao pedido de 12 procuradores gerais estaduais e uma nova audiência foi marcada para o dia 3 de agosto, para realmente decidir se a pausa se estende durante todo o processo judicial. Relembrando, né? Essa fusão entre Warner e Paramount foi uma grande pauta mundial aí no universo dos negócios. A gente comentou várias vezes sobre esse vai e vem, né? Será que fecha, será que não fecha? Entrou um terceiro player na disputa, a Netflix queria entrar e tal. E no fim, essa fusão uniria os dois estúdios, 2 serviços de streaming e 2 redes de notícias, a CBS News e a CNN. A nova empresa ficaria no controle do David Ellison, que é filho do bilionário fundador da Oracle, Larry Ellison. E por que isso importa no fim, a gente está te contando. Essa decisão é o maior obstáculo enfrentado pelo acordo até agora e pode atrasar e até inviabilizar a criação do que seria um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, com uma base de cerca de 200 milhões de assinantes. Um dos maiores problemas seria uma taxa de atraso. Se o fechamento do negócio passar de 30 de setembro, a Paramount vai ter que pagar 25 centavos de dólar por ação a cada trimestre para os acionistas da Warner, o que daria mais de 600 milhões de dólares. Basicamente, por eles terem demorado esse tempo todo, muita gente trabalhando, muita gente gastando tempo com isso, e no fim, se o deal não rolar, né, ou passar dessa data, eles vão ter que pagar por terem levado esse tempo todo. E a Paramount já obteve aval do Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos e de reguladores da Austrália e da China e classificação dos estados como um dos processos antitruste mais fracos da história recente. Além da disputa nos Estados Unidos, o negócio ainda enfrenta análise da União Europeia e uma possível intervenção do governo britânico. A justificativa é que a empresa ficaria grande demais e sufocaria a concorrência. Agora nós vamos para a quarta história do episódio, Mai. De acordo com uma pesquisa da KPMG, profissionais estariam dispostos a abrir mão de 20% do próprio salário em troca de ter amizades próximas no ambiente profissional. Portanto, se você tem um bom amigo no trabalho, aquela pessoa que faz você se sentir bem trabalhando, saiba que isso é raro. A maioria dos trabalhadores abririam mão de 20% da grana que ganham para ter uma pessoa como essa do lado. E o principal motivo para isso, para as pessoas não terem esses amigos, né, esse novo fenômeno, é a solidão. Atualmente, 1 em cada 5 trabalhadores se diz solitário e o quadro piora para quem trabalha em home office. No fundo, as pessoas estão basicamente trocando dinheiro para se sentirem menos sozinhas. O Brasil segue o padrão global, tá? Por aqui, 54% dos profissionais brasileiros dizem ter um melhor amigo no trabalho, o que também significa que quase metade não tem, né? Os outros 46% não tem essa pessoa. Porém, mais de 54% das pessoas tem sim. Isso tem causado um impacto no bolso das empresas, tá? Pra gente ter uma ideia, a solidão custa cerca de R$68 mil por funcionário ao ano, somando faltas, despesas médicas e rotatividade. Do outro lado da moeda, funcionários que têm um melhor amigo no emprego multiplicam por 7 suas chances de estarem engajados. O problema é que só 3 em cada 10 trabalhadores no mundo relatam ter esse vínculo. Agora, pessoal, vamos para a quinta e última história, a história de economia.
As exportações do Brasil para a União Europeia cresceram 2 bilhões de dólares em maio e junho, que são os 2 primeiros meses do novo acordo comercial entre Mercosul e o Bloco Europeu. O resultado representa uma alta de 26% quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. Ao longo de todo o primeiro semestre, as exportações brasileiras para a União Europeia cresceram em 3 bilhões de dólares. Na prática, estamos falando que a maior parte desse crescimento ficou concentrada justamente no período pós-negociação. Vamos dar uma relembrada. Aplicado em maio desse ano, o acordo reduziu tarifas para milhares de produtos na relação comercial do Mercosul com a União Europeia após 26 anos de negociação. Para deixar de ser provisório, ele ainda precisa ser aprovado por um órgão europeu e também pelo parlamento. A expectativa do governo é que essa abertura estimule a diversificação de parceiros comerciais, como a Ásia e a Europa, diante das tarifas americanas. Até o momento, as exportações para os Estados Unidos caíram 13% em relação ao mesmo período de 2025. E como parte desse movimento, 72% das empresas acompanhadas pelo levantamento passaram a exportar para pelo menos um novo mercado desde o começo das turbulências comerciais. Produtos de maior valor agregado, como peças para motores, estão na lista dos que tiveram maior crescimento de exportação, o que pode estimular indústrias mais avançadas no Brasil. Portanto, esses produtos foram menos afetados, né? Eles continuaram crescendo e sendo vendidos para fora. Os estados que possuem maiores oportunidades com a chegada do acordo incluem Santa Catarina, São Paulo, Paraná. Assim a gente finaliza as 5 matérias do episódio, mas antes da gente partir, Mai, temos os nossos highlights. Então, 4 manchetes rápidas aqui que a gente precisa te contar antes de você seguir pro seu dia. Palavrinha dos patrocinadores e depois vamos a elas. Du, você tem aquela roupa que já pode sair andando sozinha de tanto que você usa? Tenho, com certeza. É a Tech T-shirt da Insider, tá? Só que eu tenho meus motivos pra isso. Além de ser o uniforme oficial aqui do The News, eu treino com ela, eu saio com ela. É uma roupa que eu realmente uso pra tudo. Eu sei bem como é, viu? Ela é super versátil, então dá pra usar em várias ocasiões. Sim, deixa eu te falar, Mai. Eu comprei a minha quando a gente começou a falar da Insider aqui no podcast. E até hoje ela tá igualzinha o dia que chegou pra mim. Então a roupa não envelhece. Verdade, Du. E a Tech T-shirt é uma ótima opção pra quem quer uma peça básica que combina com tudo e ainda dura muito. Então, ó, pro pessoal de casa que sempre escuta a gente falando dela, já tá na hora de experimentar. E vocês já sabem de cor, né? Usando o nosso cupom PODNEWS, junto com os cupons do site da Insider, dá pra garantir um descontaço. É só passar no link da descrição e escolher a sua. Pessoal, vamos lá para o nosso primeiro highlight. Partido Missão antecipa a convenção e oficializa Renan Santos como candidato à presidência. Então temos oficialmente o primeiro candidato à presidência confirmado, né? Oficializado por algum partido, Renan Santos do Missão. Diz ele que antecipou a confirmação da candidatura por razões de segurança, porque a partir do momento em que ele se torna um candidato, ele passa a ser protegido pela PF. E ele buscava ter essa proteção, uma vez que diz que estava recebendo ameaças atribuídas a facções criminosas. Então ele anuncia a candidatura como forma de se proteger daqui pra frente. E para a segunda manchete, o filme A Odisseia está fazendo um grande sucesso no seu fim de semana de estreia. Já arrecadou 264 milhões de dólares. Uou. Esse filme teve uma estreia ainda maior do que o sucesso de bilheteria do Nolan, que é Oppenheimer, que arrecadou 975 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Mas ainda é o primeiro final de semana de estreia, então ainda teremos mais atualizações. Depois de um ano do pedido, o governo Trump concedeu o Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, permitindo que ele viva e trabalhe nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorização especial. Agora vamos ver se você se identifica. Um estudo da Zelle mostrou que 76% da geração Z nunca foi totalmente reembolsada depois de adiantar despesas de viagens ou eventos em grupo. Mais da metade disse que a situação gerou conflitos ou abalou amizades, enquanto 47% afirmou ter se endividado para cobrir gastos coletivos. Olha só, a galera viaja com os amigos e não tem a moral de pedir a grana de volta depois e se endivida. Quantos por cento da Gen Z, Mai? 47%, quase metade. Puxa vida, olha aí.
Bom, e assim finalizamos a nossa edição, pessoal. Agora sim, podcast encerrado. As principais notícias do dia já estão com você. Que aproveite muito essa terça-feira. A gente se vê amanhã, quarta, às 6h06, para mais um dia de muita informação. Grande abraço, pessoal. É isso aí, terça-feira finalizada com muito sucesso. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta às 6h06. Falou! Esse programa foi produzido por TNS.